Hoje eu vou falar sobre um assunto que vai deixar as mulheres assim, ó. Sabe o que que é? Eu vou falar de emagrecimento. Olha só, agora eu consegui sua atenção. Vamos falar como é que a gente faz para emagrecer? Então, vou te contar uma coisa. Chegou assim novembro, mais ou menos, eu estava indo lá para o retiro que a gente fez em Santa Catarina, do Tom Compton, e eu resolvi experimentar os meus biquínis, porque a gente estava indo para a praia. Para ver se estava tudo em ordem, né? Experimentei meus biquínis, olhei bem para o espelho e falei assim, nossa, tô ficando velha, tá dando mais para usar biquíni não, vou usar maiô. Então, peguei o maiô, vesti o maiô, olhei bem, falei, nossa, não estou satisfeita com esse corpo. E eu tenho uma balança em casa, então eu fui até a balança. Eu não tenho o hábito de me pesar. Em geral, eu nem me incomodo, assim, né? Me arrumo tal e vou, não tenho esse olhar. Mas eu me pesei. E bateu ali 62 quilos. E eu olhei para aquilo e falei, não, como assim eu tô com 62 quilos? Que história é essa? Eu pesei isso quando eu estava grávida. Antes de engravidar eu pesava 52, 51 quilos. Cheguei a 62 na minha primeira gestação. Que história é essa? Então, eu comecei a perceber o que a minha mente dizia. E a minha mente, o cabeção, né, me mostrou imagens de quando eu era mais jovem, 30 anos atrás. O cabeção me mostrou imagens da Kátia chegando na menopausa, da Kátia envelhecendo, dos cabelos brancos, da celulite, e disse para mim, são os hormônios. Ah, será que tem algum problema na tireoide? Será que está diferente? Eu simplesmente percebi, porque um hábito muito bom é perceber o que o cabeção está te mostrando. Em geral não mostra nada que presta, mas a gente pode perceber o que está mostrando. Então percebi tudo isso e falei, preciso tomar uma atitude, preciso fazer algo quanto a isso. E o cabeção me mostrou indo ao médico, e o cabeção me mostrou indo na nutricionista, e o cabeção disse, preciso fazer exames, preciso, etc, etc. Foi um festival de histórias, né? Naquele momento balança que as mulheres têm. E eu tenho certeza que eu não estou sozinha nessa brincadeira, né? Você aí que está prestando atenção deve estar se identificando assim com a Kátia. Até mesmo os homens, porque os homens também têm essas preocupações com o corpo. Mas vamos lá. Então, percebi todas as histórias do cabeção e percebi o quanto o cabeção é confuso. Confuso, porque ele quer te mostrar todas as possibilidades e junto com as possibilidades vem o medo, vem a ansiedade, vem a insegurança sobre o futuro, né? Será que meu namorado vai gostar de mim? Eu desse jeito, gorda e velha, né? Tem o passado, né? A saudade de quando era diferente, de quando era mais jovem, como é que eu faço para voltar lá? E nossa, e vem muita coisa. E o que eu fiz? Nada. Só percebi as histórias todas. Mas chegou para mim aquele desejo assim de que, não, eu não gosto do meu corpo com 62 quilos e não querendo usar um biquíni. Eu gosto do meu corpo mais leve. Não que eu não ame meu corpo do jeito que ele for, mas eu posso ser mais leve. Então vamos para o básico. Fui no Google e fui descobrir uma coisa chamada IMC, Índice de Massa Corporal. Quanto que a gente tem de gordura, quanto que a gente tem de músculo, qual é o seu peso ideal e etc. Dei uma olhada naquilo e comecei a pesquisar dietas. E pesquisei daqui, tem 1 milhão de coisas, né? Keto, né? Ketose, não sei, uma coisa assim, proteína,
jejum e N possibilidades. Olhei para tudo aquilo e falei, olha só o cabeção de novo, abrindo abas no meu computador externo e no meu computador interno. Mas as coisas são muito mais simples do que isso. Como é que é? Então, continuando minha pesquisinha Google, eu fui ver metabolismo basal, que é o quanto a gente consome de calorias assim, em repouso, aqui, sentadinha, batendo papo com você. E deu lá o número. Então, qual é o óbvio? Você quer perder peso? Você diminui o consumo de calorias. Se o meu metabolismo basal diz aí que eu posso consumir 1.600 calorias, e se eu consumir isso, meu peso fica igual, se eu consumir menos, o peso vai diminuir. Quanto menos eu consumir, mais rápido vai diminuir. Olha só, o que mais que é importante fazer? Além de consumir menos, gastar mais, né? Fazer mais exercícios. Então eu dei essa pesquisada que levou aí mais ou menos 1 hora e pouco do meu tempo. Falei, é muito simples. Então a gente precisa consumir menos e gastar mais. Baixei 2 aplicativos no meu celular. Um de controle de calorias e o outro de exercícios. E para mim, ó, andei com problema no ombro, tá difícil de fazer muito exercício, mas nada me impede de caminhar. Caminhar é fácil, é grátis e exige que você implemente um pedacinho de tempo diferente na sua rotina. Contagem de passos. Olha só que bacana. Então, falei, é isso. Menos aqui, mais ali e vamos começar. E, gente, olha só que fácil. 1 quilo por semana. Em 5 semanas, 5 quilos a menos. Na maior tranquilidade. Sem todas aquelas histórias que o cabeção mostrou. De uma maneira muito simples. Hoje em dia, qualquer informação que você precisa está simplesmente na palma da sua mão. A gente anda por aí com um computador no bolso, todos nós. E não é fácil, e não é fabuloso, e simples, e barato, e o que te exige? Exige uma coisa chamada hábito. Então aqui nesse vídeo, né, que a gente está começando a falar dos hábitos de 2020, eu quis compartilhar a minha história com você, porque foi uma experiência para mim que me abriu os olhos, no sentido de me mostrar o quanto a mente gosta de complicar todas as coisas e mostrar tantas possibilidades, quando na verdade tudo é muito mais simples do que a gente pensa. E essas coisas todas, eu percebo que tem um nome, né? Esse nome é senso comum. A gente sabe o que precisa fazer. Você aí que está com uns quilinhos a mais, né? Como era o meu caso, e quer emagrecer um pouquinho, você sabe o que você precisa fazer. Você precisa comer menos, gastar mais energia. Você precisa tirar da sua dieta algumas coisas que todo mundo sabe que fazem mal à saúde. Frituras, excesso de carboidrato, açúcar, refrigerante, etc. A gente sabe disso. Hoje em dia isso não é mais nenhum segredo. Antigamente, para a gente ouvir essas coisas, a gente pagava uma consulta médica. Hoje em dia não precisa mais. Está na televisão, está nas revistas, está na palma da sua mão numa simples pesquisa. Senso comum. Para uma coisa muito comum, que é emagrecer. Mas e para outras coisas? Será que é assim também? Gente, para tudo. Para tudo. Então imagina aí estados emocionais, né? Que é muito do nosso papo aqui. Tô triste. Quantas pessoas tristes existem? Quantas pessoas passam pela tristeza? Para começar, informação para você, todo mundo. 100% das pessoas que você conhece passam por fases de tristeza na vida, fases de irritabilidade na vida.
tem situações que ficam mais crônicas. Olha só, faça um paralelo com o peso do seu corpo. Mesma coisa, todo mundo passa uma época na vida que quer mudar o corpo, quando não é a vida inteira. Mas a maioria de nós tem essa coisa de emagrecer uns quilinhos. Às vezes fica crônico e precisa emagrecer muitos quilinhos. Não precisa, mas seria bom, quer emagrecer muitos quilinhos. Como é o caso da tristeza, né? Todo mundo passa por uma tristeza na vida aqui e ali. É natural do ser humano, é típico da vida. Mas tem situações que fica crônico. Irritabilidade, a gente passa por momentos que estamos mais irritáveis, mas tem situações que fica crônico. Então o que é que a gente faz? O que eu percebo é que o cabeção, do mesmo jeito que mostra 1000 possibilidades para você perder peso, também mostra 1000 possibilidades da tristeza ou da irritação. E vai falar do seu passado, e vai falar dos traumas da infância, e vai falar daquele teu relacionamento que não está indo bem, e vai falar da falta de dinheiro, vai falar da dívida, vai falar do trabalho que não te satisfaz, ou do filho que não fala mais com você, ou de tantas coisas. E coloca a responsabilidade da tristeza ou da irritabilidade em alguma coisa que está fora de você, ou no passado, ou numa esperança de futuro, ou um incômodo aqui. E vai dar muitas possibilidades. E vai dizer que você precisa de um tratamento, um remédio, tantas coisas que ele vai dizer que você precisa. E por que não a gente voltar para o senso comum? Aquela coisa simples que vai te tirar de um estado. E como eu sempre digo, eu sou ser humano igualzinho você. Igualzinho. Tenho cabeção igualzinho, porque todo mundo tem. Não é mérito seu, eu não superei o cabeção, nem os mestres espirituais que eu conheço superaram, né? A gente carrega esse mecanismo com a gente. Faz parte da brincadeira de vir aqui para a Terra brincar de ser humano. E as coisas, essas que eu tô falando, fisicamente aumentar uns quilinhos, emocionalmente sentir tristeza, emocionalmente sentir irritação e raiva, olha só, típicos da vida humana. A grande maioria de nós passa por isso. Não é mérito de ninguém passar ou não, acontece. E como é que a gente faz para sair? Simplifica, senso comum. E eu vou compartilhar com você uma coisa que eu faço quando eu me sinto triste ou quando eu tô um pouco mais irritada, que é o mais comum para mim. Eu pego o meu computador de palma de mão, né, meu celular, ponho fone de ouvido, ponho no ouvido, coloco no Spotify, frequências de solfejo, já te ensinei isso. Inclusive nesse mesmo Spotify tem uma lista que eu criei, você vai lá no Spotify, segue Ser Felicidade e tem lá a lista com as frequências de solfejo. Então você vai lá, eu faço isso, ponho frequência número 1 e saio andando. Faço o meu corpo caminhar, porque quando a gente caminha, as energias se mobilizam. E quando a gente bota uma frequência para tocar no cabeção, ele para de ficar louco. Ele vai lentamente acalmando. Então, eu mobilizo, eu mudo a frequência e aquele estado de tristeza ou de irritabilidade muda, né? Pode ser que ele não se altere completamente para outra coisa, mas eu dou um passo naquela direção. E isso é simples. E isso não tem nada a ver com fazer um monte de terapias, com buscar desenfreadamente um monte de coisa. Não precisa. A gente está falando aqui de senso comum, de coisas simples. Tenho certeza que você já ouviu dizer por aí, tá chateado? Vai caminhar. Tá chateado? Escuta uma música que te faça bem. Tá chateado? Dá uma volta. Tá chateado? Se faz um carinho.
senso comum, coisas que todo mundo sabe e que hoje em dia a gente não precisa ir em profissional nenhum para te dizer isso. A gente simplesmente sabe, porque já virou senso comum. E a gente está falando aqui de hábitos para 2020, não é? Hábitos para ser felicidade, hábitos para encontrar quem você é de verdade. Que ser é esse? Que é você? Eu não vou nem dizer que habita em você, é quem você é. E você se confunde pensando que é outra coisa. Então, se a gente está falando desses hábitos, um hábito que eu quero compartilhar com você é esse. Volte para o simples. Perceba o cabeção criando as histórias. Só perceba. Olha lá meu cabeção. Criando um monte de coisas, abrindo 30 abas no meu computador interno. Eu preciso de tudo isso? Você pode até olhar, mas então acalme-se, respira, simplifique, volte para aquilo que é simples e que todo mundo já sabe como é que faz para ser melhor. Ok? Esse foi o hábito número 1, espero que você tenha gostado. Deixa aqui um gostei para mim nesse vídeo, assim o YouTube entende que é desse tipo de assunto que você gosta. E com esses hábitos, eu quero te preparar porque a gente tem muita coisa para acontecer em 2020, hein? Esteja aqui comigo, a gente está crescendo o canal, então compartilha esse vídeo e outros vídeos com o pessoal que você gosta, para a gente não apenas mudar a nós mesmos, mas mudarmos o mundo à nossa volta. Um beijo para você.